Olá meus amigos empreendedores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre psicologia financeira. Hoje falaremos sobre como os investimentos é o caminho garantido para ficar rico. Se é novo e ainda não é inscrito, inscreva-se e toque a campainha para o YouTube avisar quando postemos mais vídeos. Se já é inscrito, deixe seu like, assim ajudará o canal para seguir publicando mais vídeos como esse. Sem mais delongas, comecemos. Aprender a investir e ter o hábito de separar parte dos seus rendimentos mensais para aplicar em investimentos inteligentes é o que vai diferenciar a sua vida com relação à vida do resto das pessoas. Investir é o grande diferencial entre quem fica rico de verdade e quem permanece pobre para sempre. Investimento é o grande segredo tanto de empreendedores, quanto de empregados que conquistaram a liberdade financeira. Investir, como muitos imaginam, não significa aplicar o dinheiro na bolsa de valores e ficar todos os dias fazendo transações, mudando de ação em ação. Isso é especulação, e não é recomendado para iniciantes quem quer ganhar dinheiro com investimentos. Esta prática é contraindicada pelos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, Ray Dalio e Benjamin Graham. Então, pense bem antes de iniciar esta prática, se você receber uma proposta tentadora para realizar este tipo de atividade. Segundo essas lendas financeiras, especulando o mercado você fará transações diárias e pode até ganhar dinheiro no curto prazo, mas será dificílimo que você ganhe mais do que um índice de ações a longo prazo. E, para que você invista em um índice de ações, basta uma compra uma única vez, ou um aporte mensal, apenas uma vez por mês. Não existe a necessidade de passar dias e horas na frente de um monitor observando diversos gráficos e análises financeiras. Isto permite a você ter liberdade para atuar em outras atividades, sem necessitar passar o dia inteiro sentado na frente de uma tela de computador comprando e vendendo ações. Não vamos entrar em detalhes técnicos neste livro, mas você precisa ter este conhecimento para entender que não existe mágica e nem dinheiro fácil e rápido quando se trata de investimentos. O que existe é um planejamento e uma dedicação recorrente no presente para que no futuro o seu dinheiro gere muito dinheiro para você. Para iniciar a investir você precisa entender alguns conceitos básicos, e um dos principais é a diferença que existe entre renda fixa e renda variável e qual o melhor tipo de investimento para o seu perfil como investidor. Para ajudar você neste assunto, vamos detalhar cada um deles. As aplicações em renda fixa. 1. CDB ou certificados de depósito bancário. 2. LCI ou letras de crédito imobiliário. 3. LCA ou letras de crédito do agronegócio. 4. CRA ou certificado de recebíveis imobiliários. 5. CRA ou certificado de recebíveis do agronegócio. 6. Debentures. 7. Títulos públicos como Tesouro Direto. 8. Fundos de renda fixa. 9. Poupança, entre todos é o que possui menor rentabilidade. Aplicações de renda variável são aplicações nas quais você não tem como saber previamente qual será o comportamento futuro e se isto vai acarretar em uma perda parcial do dinheiro investido ou de um lucro muito significativo. A renda variável é a categoria de investimentos que possui maior oscilação, tendo seus rendimentos imprevisíveis. Você pode tanto perder dinheiro no curto prazo, como pode ganhar muito mais do que um rendimento de renda fixa. Ao investir em aplicações de renda variável, saiba que a tendência e o percentual de rendimento do passado não correspondem ao que estas aplicações irão render no futuro. A renda variável sofre impacto direto de simples notícias diárias do mundo dos negócios e principalmente, notícias e acontecimentos na política nacional e mundial. Uma breve falha infeliz de algum presidente ao redor do mundo pode acarretar em grande impacto nos investimentos de renda variável em um curto prazo. A renda variável é recomendada para investidores mais agressivos, que já tenham um conhecimento mais avançado do funcionamento da máquina econômica e não tenham medo de perdas no curto prazo. Se você for um investidor agressivo que procura por aplicações de renda variável, não se esqueça do lema máximo deste tipo de renda: na baixa, quando todos estiverem vendendo, você compra. Na alta, quando todos estiverem comprando, você vende. As aplicações em renda variável. 1. Ações. 2. Opções. 3. Contratos futuros. 4. Mini-contratos. 5. Fundos de ações. A grande maioria das pessoas se enquadra em um perfil conservador e aplica todo o seu dinheiro na renda fixa.
Este não é o caso dos maiores investidores do Brasil e do mundo. Em sua grande maioria, estes investidores sabem da importância em correr riscos para obter retornos elevados, e então, diversificam suas carteiras de investimentos em aplicações de ambas as categorias. Para descobrir qual é o seu perfil de investimento, faça um teste gratuito em algum site na internet, como por exemplo, https://www.economus.com.br/teste_perfil_investidor/. Você precisa responder apenas algumas perguntas sobre o seu conhecimento e os seus objetivos para obter como resultado o perfil que mais se aproxima com o seu atual momento de vida. É importante que você conheça o seu perfil como investidor, para sentir-se confortável com as decisões de investimentos que irá tomar daqui para frente. A seguir apresentamos os principais conceitos e dicas sobre investimentos que você precisa conhecer se quiser enriquecer de forma garantida. Os 21 principais conceitos e dicas sobre investimentos que você precisa saber para enriquecer. 1. O poder dos juros compostos. Todas as aplicações de renda fixa e fundos de investimentos são remuneradas com os juros compostos. Diferente dos juros simples, calculados apenas sobre a quantia investida, os juros compostos incidem sobre os juros acumulados ao longo do tempo. Eles são os famosos juros sobre juros, produzindo um efeito bola de neve com o seu dinheiro. Os juros compostos são os grandes aliados dos investidores, que investem ao longo prazo visando a conquista da liberdade financeira. Nos primeiros anos o crescimento do investimento é pequeno, mas com o passar dos anos, o valor só aumenta. Como já disse Albert Einstein, os juros compostos são a força mais poderosa do universo. 2. Não perca dinheiro. Evite investimentos especulativos ou obscuros, que você não tenha muito conhecimento a respeito. Fuja de investimentos milagrosos que prometam um elevado retorno no curto prazo. Esses são os famosos caça-bobo. Veja a tabela a seguir, que mostra o quanto você precisará de rendimento futuro apenas para recuperar uma eventual perda inicial. Se você perder 5%, precisará ganhar 5%. Se você perder 10%, precisará ganhar 11%. Se você perder 15%, precisará ganhar 18%. Se você perde 0,20%, precisará ganhar 25%. Se você perder 25%, precisará ganhar 33%. Se você perder 40%, precisará ganhar 67%. Se você perder 50%, precisará ganhar 100%. Se você perder 75%, precisará ganhar 300%. Se você perder 90%, precisará ganhar 900%. 3. A grande importância da diversificação. A diversificação nos investimentos é uma ação necessária para quem deseja reduzir o risco de sua carteira e proteger o seu patrimônio. Além disso, diversificar pode ser a melhor maneira de expor sua carteira a alguma forma de risco para aumentar sua rentabilidade total. É importante que você não invista tudo em uma mesma aplicação, tanto para não correr o risco de perder tudo caso venha a ocorrer um cenário catastrófico com a sua escolha, quanto para possuir um número maior de aplicações distintas, aumentando assim as suas probabilidades de acertar em cheio em algum investimento. Diversifique entre renda fixa e renda variável, entre mercados e entre empresas distintas. Diversifique entre investimentos conservadores, investimentos com maior liquidez, investimentos atrelados à inflação e investimentos de pequeno, médio e alto risco. 5. Calcule os custos de cada investimento. Antes de aplicar o seu dinheiro em qualquer investimento através de qualquer instituição, faça o levantamento dos custos desta aplicação, como taxas de performance, taxas de administração, taxas de custódia, imposto de renda e etc. 6. Faça o balanceamento da sua carteira de investimentos. Na hora de balancear a sua carteira de investimentos, deixe o seu emocional de lado. Se o mercado está subindo e o percentual de aplicação em renda variável da sua carteira superou o limite com relação ao percentual pré-estabelecido, você ficará tentado a investir mais ainda em renda variável ou até mesmo criar um novo percentual de divisão para a sua carteira. Nos investimentos, esta é a coisa errada a se fazer. Se o mercado está subindo em ritmo acelerado, o correto é vender uma parte até que sua carteira volte a ter o percentual estabelecido previamente por você. Por exemplo,
Se você se sente à vontade aplicando 70% dos seus investimentos em títulos do governo e 30% em ações. Se o mercado acionário subir e você passar a ter 65% em títulos e 35% em ações, vendo o suficiente de seus recursos investidos em ações para acertar novamente seu alvo 70-30. O segredo é fazer estes acertos de acordo com um cronograma previsível e paciente, não tão frequentemente que o enlouqueça e não tão raramente que você fique muito distante de seus alvos. O ideal é que você faça um balanceamento de sua carteira 2 vezes por ano, em datas pré-estabelecidas por você. Através dessa mecânica simples, você criará automaticamente o hábito saudável de comprar na baixa e vender na alta, lema principal de grandes investidores mundo afora. 7. Fuja da poupança. Essa regra é simples. A poupança é o investimento com o menor retorno que existe no mercado. Se desejar algo melhor que a poupança com o mesmo risco, aplique no Tesouro Selic. 8. Aplique até 10% de seu capital em um investimento com alto potencial de retorno. Procure por aplicações que possibilitam o famoso potencial 5-1. Investimentos com alto potencial de crescimento e risco de exposição a perdas não tão altos. Apesar destes investimentos possuírem riscos mais elevados do que a renda fixa, são estes os que podem multiplicar o seu dinheiro em muitas vezes. Os ricos estão sempre caçando estes investimentos, onde para cada R$1 aplicados eles projetam receber em retorno R$5. Em investimentos deste tipo você pode errar 80% das vezes e mesmo assim não perderá dinheiro. Mesmo sendo capaz de acertar em apenas 20% dos casos, você mantém o seu capital investido intacto. Se você for um pouco mais agressivo e não se importar com perdas a curto prazo, projetando grandes ganhos mais à frente, aumente sua exposição dos 10% sugeridos a até 20% do seu capital. 9. Se for investir em ações, aplique através de uma estratégia. Se você optar por investir uma parte do seu capital através de ações, defina uma estratégia de investimentos. Estude sobre as melhores estratégias em investimentos em ações e siga essa estratégia até o fim. Investir em ações sem um planejamento sobre a hora para retirar, a hora para aplicar mais ou mudar parte do investimento para outra empresa ou grupo de empresas, deixará você completamente perdido. Quem não tem estratégia, perde dinheiro na bolsa de valores. Seja de curto, médio ou longo prazo, você precisa de uma estratégia. 10. Cuidado com a inflação. Cuidado para a inflação não corroer o seu dinheiro. Aplicar uma grande parte do seu capital em investimentos pré-fixados com vencimento para daqui 3, 5 ou até 10 anos, apenas porque isto apresenta uma excelente rentabilidade, em comparação com aplicações pós-fixadas no presente, pode destruir o seu patrimônio. Imagine que você aplica todo o seu dinheiro em um CDB com vencimento para daqui 7 anos com uma rentabilidade ótima de 1,2% ao mês. Tenha em mente que em 5 anos muita coisa pode acontecer. Neste período até o presidente do país poderá mudar. Se a inflação atingir níveis altíssimos, como já aconteceu no passado, o seu dinheiro que estará preso, perderá valor muito rapidamente. Cuidado com essa armadilha. Aplique apenas uma parcela do seu capital em investimentos pré-fixados e garanta que outra parte esteja investida em aplicações atreladas à inflação do país. 11. Fundos indexados. Com taxas mínimas, um fundo indexado basicamente imita o comportamento geral do mercado. Os fundos indexados são a grande recomendação de todos os investidores renomados, para quem deseja iniciar no mercado de ações. Um fundo indexado fará por você exatamente a diversificação que você precisa para investir na bolsa. Um exemplo de fundo indexado é o famoso SP500. Este fundo possui sua rentabilidade atrelada à rentabilidade obtida entre todas as 500 maiores empresas do mundo. Um exemplo de fundo indexado nacional é o fundo que replica os indicadores do Ibovespa. Ou seja, se o mercado como um todo operar em alta, você ganha. 12. Cuidado com fundos que prometem superar o mercado. A longo prazo, em média 96% dos fundos que possuem gestores que escolhem certos mercados e empresas para investir, perdem em rentabilidade em comparação aos fundos indexados. Além de não conseguirem superar a rentabilidade obtida pelo mercado como um todo, as taxas cobradas por estes fundos, como as taxas de administração e performance, matam sua rentabilidade a longo prazo. 13. Não se engane com os fundos que possuem o come cotas.
Come-cotas é um apelido dado à antecipação do recolhimento do imposto de renda em alguns fundos de investimentos. Fundos de renda fixa, multimercados e cambiais possuem ou come-cotas. Nestes fundos, seu imposto é recolhido, não apenas quando você retira, mas também 2 vezes todos os anos. No último dia de maio e no último dia de novembro. Isto causa uma grande diferença no seu resultado final e compromete parte dos seus rendimentos, pois ao invés de render sempre sobre o seu capital total somado aos juros obtidos ao longo do caminho, este montante total sofrerá uma redução semestral que causará uma diminuição na sua rentabilidade. Prefira sempre investimentos que cobram taxas e impostos apenas quando você faz a retirada. 14. Invista durante as crises financeiras. Célebre frase proferida por um dos maiores investidores da atualidade, Warren Buffett: quando todos estão com medo, você deve ser ousado. Quando todos estão ousados, você deve ficar com medo. Tenha resiliência emocional para não vender tudo durante as crises, e exatamente pelo contrário, se for possível, aplique mais durante essas fases onde todos os demais estão vendendo. 15. Compre na baixa e venda na alta. Não compre apenas durante as crises financeiras, mas também durante crises e maus momentos de grandes empresas. São nestes momentos que ótimas oportunidades estão disponíveis. Um exemplo disto foi quando a Coca-Cola lançou a New Coke e esta foi um fracasso completo. Sua ação rapidamente se desvalorizou, e isto criou uma ótima oportunidade de compra. Empresa grande, líder de setor, com um alto diferencial competitivo, fórmula secreta, a um preço baixo, é sempre uma ótima oportunidade. Fique atento a estas grandes oportunidades e aprenda a comprar enquanto todos querem vender, e vender enquanto todos querem comprar. 16. Cuidado com a recomendação do seu gerente do banco. Fique atento aos gerentes que recomendam apenas fundos da própria instituição. Estes gerentes ganham por quantidade, por isso sempre recomendam o que é mais fácil de gerenciar e que gera dinheiro à própria instituição na qual trabalha. Não confie cegamente nestes conselhos. Estude por conta própria e decida o que é melhor para você, baseado nos seus objetivos, no seu perfil e nas taxas que serão cobradas em cada aplicação dentro e fora da instituição que você possui investimentos atualmente. 17. Cuidado com a recomendação de assessores de investimentos. Assessores de investimentos que trabalham em grandes corretoras, são comissionados por transação. Independente se você ganha ou perde, eles ganham. Se você assistiu ao filme O Lobo de Wall Street, você deve se recordar de que o personagem Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, ensina no filme: enquanto os investidores fazem apostas arriscadas, são os corretores que realmente ganham dinheiro com cada transação. Na grande maioria dos casos, mudar de aplicação em aplicação é muito pior para o seu resultado final do que apostar em alguma aplicação e se manter fiel a ela. Se você investir em alguma aplicação com imposto de renda, mudar de investimento antes de 2 anos, fará você pagar mais imposto de renda. Se você investir em ações, cada vez que você vende, você paga imposto. Enquanto você se mantém posicionado, não há cobrança. O ideal é manter sua posição para adiar ao máximo o pagamento do imposto devido e desta forma aumentar cada vez mais sua rentabilidade. Mas não é isso que alguns corretores e assessores recomendam. Alguns vão querer mudar seus investimentos constantemente para ganhar comissão e levar dinheiro para casa. Fique atento. Se tiver algum assessor ou corretor lhe ajudando, escolha algum de sua confiança. 18. Aprenda com os seus erros. É impossível não fazer um investimento errado durante toda a sua vida. O importante é que você minimize os erros, aprenda com eles e não repita-os. Como já disse o grande investidor John Templeton, a única maneira de evitar erros é não investir, e este é o maior erro de todos. 19. Antecipe-se e arrisque. Em alguns momentos, para obter um ótimo retorno, você terá que arriscar uma parte dos seus investimentos em alguma aplicação, mesmo sem ter todas as informações. Se você esperar até o momento que possuir todas as informações, provavelmente outras pessoas também as terão, e então poderá ser tarde demais para obter ótimos resultados. 20. Não há problemas em esperar. Se você deseja investir em ações, não há nenhum problema em esperar por um período de baixa para entrar no mercado. Em momentos de acelerada alta no mercado, é recomendado por grandes investidores que você segure seu capital em aplicações com maior proteção, para que você tenha dinheiro em mãos quando o mercado cair e todos começarem a vender por preços muito mais baixos.
21. 21. Como investidor defensivo deve escolher as ações para a sua carteira. Se o investidor não optar por fundos indexados, e quiser escolher diretamente as empresas nas quais irá investir, existem algumas regras básicas que são compartilhadas por grandes investidores. São elas: A. Deve haver uma diversificação adequada, porém não excessiva. Isso significa um mínimo de 8 ações diferentes e um máximo de aproximadamente 20 ações. B. Ao escolher suas ações, diversifique as empresas, e tenha cuidado de não ficar exposto a um único setor de investimentos. Além de diversificar as empresas, diversifique também os setores das empresas nas quais você irá investir. Investir em 10 empresas de tecnologia deixará você exposto ao mercado de tecnologia. Opte por até 3 ou 4 empresas em cada setor. C. Cada companhia escolhida deve ser conceituada e conservadoramente financiada. Aposte a maior parte do seu capital nessas empresas e não o contrário. D. Escolha empresas que são líderes em seus mercados, como por exemplo a Coca-Cola, empresas que possuem algum diferencial competitivo muito grande, como por exemplo a Apple. Idealmente cada companhia escolhida deve ter histórico longo e ininterrupto de pagamentos de dividendos. F. Aplique em novas empresas com grande potencial, apenas o montante total que você iria suportar perder, caso viesse a perder por completo. Se você suportaria uma perda máxima de 5% no seu capital, não ultrapasse esta quantia em aplicações em empresas novatas da Bolsa de Valores. É muito importante que você conheça todas as regras e principais dicas dos grandes investidores do mundo. Se algum item lhe chamou a atenção em especial, aprofunde seu conhecimento através de livros sobre o assunto. Boas opções não lhe faltarão sobre investimentos. Agora que você tem todo esse conhecimento, você precisa saber como começar a investir e criar uma carteira que coincida com seus objetivos. Muitos sabem tudo sobre investimentos, pois leram, estudaram e dominaram o assunto, mas não começam simplesmente por não saber por onde começar. A seguir listamos o caminho em 10 passos para você começar a investir e construir uma carteira vencedora para acumular riqueza. O passo a passo em 10 etapas para você começar a investir e enriquecer. O passo a passo em 10 etapas para você começar a investir e enriquecer. Faça o seu planejamento financeiro. Crie uma planilha com todos os seus gastos mensais, desde o aluguel ou prestação de sua residência, até o cafezinho da tarde. Veja quais gastos você pode reduzir e quais você pode cortar completamente. Calcule a diferença entre a sua renda mensal e as suas despesas totais durante o mês e estabeleça um valor para ser aplicado todos os meses. 2. Determine e escreva em algum lugar as suas metas e objetivos. Liste quais são os seus objetivos de curto e longo prazo com o investimento que irá iniciar. Você deseja conquistar sua liberdade financeira? Se mudar para outro país? Abrir o próprio negócio? Ter isto escrito em algum lugar visível fará com que você não desista das suas aplicações ao longo de todo o período. 3. Elimine todas as suas dívidas. Se você possui alguma dívida, antes de iniciar seus investimentos, faça de tudo para acabar com ela. 4. Estude sobre investimentos e os diferentes tipos de aplicações. Aprofunde o seu conhecimento sobre os tipos de renda, como funcionam as aplicações, aonde o dinheiro é aplicado em cada uma delas, quando e como você obtém o retorno em cada tipo de aplicação, quais são as taxas cobradas, etc. Estude através de livros, vídeos e outros materiais disponibilizados por pessoas que possuem este conhecimento. 5. Faça o teste para identificar o seu perfil de investimento. Faça um teste pela internet para descobrir o seu perfil como investidor. Assim ficará mais fácil para você decidir em quais aplicações você deve alocar o seu capital. 6. Peça a ajuda de algum especialista. Se você acredita que precisa de ajuda profissional para começar, faça isto. Procure por algum consultor ou analista financeiro que poderá guiar você para os melhores investimentos, baseado no seu perfil e nos seus objetivos. Pedir ajuda para iniciar não é um erro. O único erro é ficar parado. 7. Escolha uma corretora de confiança para você fazer as suas aplicações. O melhor lugar para você fazer os seus investimentos é através de uma corretora. Corretoras online não possuem diversas taxas que os grandes bancos possuem, como por exemplo, as taxas de aplicação, taxas de performance,
taxas administrativas, taxas de custódia e outras surpresas que normalmente estão escondidas nas letras miúdas. Se você não conseguir todas as informações que você procura nas páginas das corretoras na internet, ligue e tire todas as suas dúvidas antes de definir a empresa com as melhores condições para os investimentos que você deseja. 8. Diversifique seus investimentos logo no início. Um dos maiores segredos dos grandes investidores e que deve ser replicado por você é a diversificação. Diversifique sua carteira de investimentos já no início para obter bons rendimentos independente das condições de mercado. Diversificando, você também irá gerar um fluxo de caixa na sua carteira, com entradas recorrentes das remunerações de suas aplicações. Dinheiro que você poderá usar para reinvestir ou para pagar as suas contas. O ideal é compor sua carteira levando em consideração não só o seu perfil, riscos e rentabilidade, mas também seus objetivos e o tempo em que gostaria de realizá-los. Diversifique, mas cuidado para não diversificar demais. Explore algumas boas opções e mantenha-se fiel a elas. Diversificar demais é sinal de que você não tem convicção de suas aplicações e isto pode lhe trazer um grande prejuízo. 9. Tenha disciplina e paciência. Tenha disciplina para investir mês a mês e confie no poder dos juros compostos a longo prazo. Investindo, você não ficará milionário de um dia para o outro. Mas com persistência e paciência, com certeza ficará em alguns anos. 10. Após 6 meses do seu aporte inicial, faça o balanceamento da sua carteira de investimentos. Acompanhe o mercado e a evolução dos seus investimentos para balancear a sua carteira sempre que ela fugir do padrão que você definiu. Se você definiu que irá investir 70% em renda fixa e 30% em renda variável, após uma alta no mercado ou uma queda nos juros, sua carteira pode se encontrar em 60% aplicados em renda fixa e 40% aplicados em renda variável. Determine um período semestral ou anual para balancear a sua carteira de investimentos. Livros indicados para aprofundar o conhecimento. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Dinheiro, 7 Passos para a Liberdade Financeira, de Tony Robbins. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Autoavaliação. Você já deu início ao seu plano de investimentos para a conquista dos seus objetivos financeiros? Isso é tudo, meus amigos. Se gostou, deixe seu like, assim o YouTube avisará quando postemos vídeos semelhantes. Até mais e bons negócios!